Olá, YouTube! Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao canal do Lisba. Eu sou o Lisba. E se você assiste anime, aposto que você já viu várias daquelas transformações icônicas de personagens. Desde o Goku se transformando em Super Saiyajin, que se tornou um marco na cultura geek, até diversos outros animes que transformam-se de várias formas diferentes. Por exemplo, Luffy virando Gear 5, que acabou também quebrando a bolha recentemente. Mas deixa eu verificar com vocês. Por acaso já teve alguma transformação que você assistiu no anime que, mesmo que deixasse o personagem principal ou qualquer outro membro da equipe mais forte, ela foi apresentada de uma forma negativa e que te deu mais medo do que qualquer outra emoção positiva? Bom, no vídeo de hoje eu quero comentar sobre 3 transformações de anime que me causaram mais medo do que empolgação ao assistir. Então não se esqueça de deixar o like, curte, comenta, compartilhe, se inscreva no canal e vambora! Começando então, eu quero comentar sobre a transformação do Gon em versão adulta. Se você nunca assistiu Hunter x Hunter, saiba que o protagonista desse anime se chama Gon. Ele é uma criança que começa a história com 12 e atualmente não tem nem seus 15 anos de idade ainda. E ele possui várias características, desde de ser alegre, animado, empolgado, sempre faz aquilo que interessa mais a ele. Mas de forma geral, ele é uma pessoa boa. Entretanto, no arco das Formigas Quimera, ele é confrontado com um inimigo que ele não pode derrotar, e o fato dele não ter força suficiente para isso causa a perda de uma figura paterna para ele muito importante, que obriga ele a se confrontar diretamente com o luto. E a não aceitação dessa figura para ele acabou resultando que no anime ele teve toda uma construção para tentar enfrentar e se vingar da pessoa que matou esse seu amigo como forma de retribuição. E durante o seu confronto oficial com essa personagem, o Gon utiliza de uma das habilidades características do Nen, que é o sistema de poder desse mundo, em que ele pode escolher sacrificar alguma coisa para poder obter mais poder. Ele acaba sacrificando a própria vida em prol de receber poder o suficiente para poder derrotar esse inimigo como sua última ação em vida. E é exatamente isso que ele faz. Isso vai desencadear uma das transformações mais assustadoras do anime, o Gon adulto. Nessa forma, o Gon ele cresce e ele basicamente desbloqueia todo o potencial que ele teria após anos de treino com o seu Nen. Basicamente ele acelera o processo, obtendo um poder futuro para derrotar o inimigo atual. E o que eu acho interessante sobre essa transformação é que, embora ela vá teoricamente resolver um problema que seria derrotar um inimigo mais poderoso que o Gon, ela não é apresentada de uma forma tão agradável. A música em si é muito sinistra, toda a direção da cena torna ela assustadora. O cenário é escuro, as luzes vão se apagando, o Gon é envolto em trevas, literalmente. E todos os personagens que presenciam essa transformação acabam se assustando mais que qualquer outra coisa, sem qualquer senso de esperança. Por mais interessante que seja ver essa personagem, que é uma personagem bem cruel, pagar o preço por isso, ainda assim, a forma com que acontece é brutal. O Gon, quando utiliza seus golpes, é acompanhado de uma trilha sonora ou de efeitos sonoros que envolve um violino muito fino e agudo que chega a incomodar os ouvidos, seguido de um tubor forte para representar o impacto dos seus golpes, que são executados de forma seca, onde, mesmo após o inimigo já ter sido nocauteado, ele ainda continua atacando o corpo já desanimado de seu oponente, onde é possível apenas ver o corpo se contorcendo e o sangue da personagem se espalhando. Enquanto todos os que observam percebem que o Gon já abandonou tudo por esse momento, sendo uma transformação extremamente triste e assustadora de se presenciar. E o próximo item da lista é Mob, do anime Mob Psycho 100. Mob é um telepata com poderes psíquicos extremamente poderosos, mas devido a ter todo esse poder, ele tem muita falta em outras características normais humanas. Dentre essas características, uma delas que lhe falta é a capacidade de compreender seus próprios sentimentos. Então, durante o anime, Mob tem uma característica muito específica em que tudo que acontece com ele, sejam eventos bons ou ruins, ele vai guardando para si mesmo e vai se acumulando, em que ele quase não demonstra nenhuma reação àquilo. E seus sentimentos vão transbordando e isso vai sendo demonstrado numa porcentagem, que vai subindo e subindo cada vez mais até chegar em 100. E quando chega em 100, o Mob estoura com a última emoção que ele sentiu e seus poderes estouram juntos, desbloqueando um grande poder. Seja esse poder variado de uma grande felicidade ou de uma tristeza consumidora. Entretanto, vez ou outra no anime, ocorre outro cenário em que o Mob também se transforma,
Mas ao invés de chegar no 100%, em que ele ainda é assim mesmo, só que uma das suas emoções está transbordando, na verdade, ele fica com uma porcentagem desconhecida, representada por 3 pontos de interrogação. Essa transformação, ela aparece em todas as temporadas e vai sendo apresentada aos poucos. E meio que é como se fosse uma outra personalidade do mob, um outro lado de si mesmo. E os momentos em que o anime apresenta essa transformação são assustadores. Normalmente envolve momentos de alta pressão psicológica em cima do mob, em que ele estoura e é visível que todos aos seus arredores estão sempre muito assustados. Tem um momento em específico, na segunda temporada, em que isso ocorre, em que a sua transformação é acompanhada de seu corpo sendo contorcido de uma forma até não natural, o seu rosto toma uma forma de fúria não antes vista, e vários outros sons incômodos são vistos, como a respiração pesada do mob, ou até seus dentes rangendo. E essa acaba sendo uma transformação muito macabra, que ainda vai ser explorada novamente na terceira e última temporada do anime, meio que servindo como o último obstáculo que o mob precisa superar. E esse obstáculo também é extremamente assustador, embora agora vai ser mais aprofundado, então por isso eu não vou abordar dentro dele para não dar muitos spoilers. Mas basicamente ele se torna uma ameaça, da qual nenhum outro personagem no anime havia encarado até então. E por último, nós vamos falar de um anime que transformação é um tema extremamente comum dele e você já deve saber. Eu estou falando de Dragon Ball. Dragon Ball, ele é conhecido por suas transformações, seja de Goku e os outros Saiyajins, que se transformam em Super Saiyajins, até vários outros personagens, como os vilões Freeza, Cell e Majin Buu, que se transformam o tempo todo para crescer seu nível de ameaça. Mas enquanto eles são uma ameaça esperada, eu quero comentar sobre uma transformação, ou melhor, duas, do próprio Goku, que acabam passando uma sensação de terror muito maior do que qualquer outra. E essas transformações seriam as transformações do Super Saiyajin 3 e 4. O 4 é uma transformação que veio do Dragon Ball GT, e não é incomum você ouvir comentar sobre ela. Afinal de contas, é um momento em que ninguém tem certeza do que está se passando pela cabeça do Goku. Ele mesmo demonstra confusão e de não ter certeza se aquele é ele mesmo. E toda a cena tem uma direção maravilhosa, mostrando essa confusão e todos assustados vendo a nova forma em que o Goku alcançou. Mas o Super Saiyajin 4 é até então de certa forma meio manjado. Porém, a do Super Saiyajin 3, embora ela já tenha visto muito antes em Dragon Ball Z, é algo que eu vejo poucas pessoas comentando sobre como a direção da cena da transformação dele mostra que aquela transformação não é algo positivo, embora seja feito para ajudar os aliados a derrotar um inimigo poderoso. E isso porque, durante a transformação, além dela ser bastante alongada, só o que você ouve são gritos do Goku, enquanto o cenário ao redor é brutalmente destruído, de uma forma caótica, e que vai levando ao caos para todas as pessoas aos arredores e inclusive aos ambientes, sendo que cidades e prédios vão sendo destruídos, árvores vão sendo empurradas e ondas vão sendo se formadas a partir da pressão que a transformação em Super Saiyajin 3 vai emitindo. Enquanto que todos os personagens que são capazes de sentir o que é o sistema de poder desse universo vão observando Goku de forma bem assustada, como se eles percebessem que aquilo está passando dos limites, que ele está indo além do que deveria por causa da situação e da pressão que ela foi colocada. E essas 3 transformações, ou teoricamente falando, 4, né, se considerarmos as duas do Goku, foram transformações muito interessantes que eu acompanhei assistindo esses animes. Devem existir outras, com certeza. Existem muitas transformações e existem muitos momentos assustadores. Inclusive, todas as 3 transformações que eu citei hoje são de protagonistas, mas eu não citei de antagonistas. Mas pode ser que outros protagonistas de outros animes também tenham tido esses momentos e eu apenas não tenha visto. Por exemplo, no último vídeo, eu comentei sobre 3 animes que eu dropei antes de terminar de assistir. Ou seja, eu não assisti até o final. Se você está curioso para saber que 3 animes são esses que eu estou falando, é só clicar no vídeo que eu vou deixar aqui que você será levado direto a ele. Então é isso, pessoal. Agradeço a todos vocês e espero vê-los no próximo vídeo.